Oi, amigo! Oi, Tudo boa noite. certo? Boa Tudo bom? noite! Tudo em ordem? E aí? Você tá um pouquinho perto da câmera? Você pode afastar um pouquinho? Pra gente Uhum. te ver melhor? A gente quer te ver. Ah, você também tá com camiseta bonita, olha só! Vamos combinar a Todo mundo camiseta, fazendo né? propaganda. Todo mundo fazendo propaganda agora da camiseta. Né? Você me escuta bem? Sim, tá bom. Tá, tá tudo certo. Ó, Beleza. o que a Rafa tá falando, peraí, que eu não li. Você leu? Calma aí. Deixa eu ver. Murilão, submeti um artigo para o Congresso sobre este tema, inspirado nesse seu. Olha só Ó, que honra! aí sim, Que hein? bacana. Não, mas Rafa, realmente, esse artigo é muito bom mesmo. E eu li ele umas duas vezes, assim, porque é muita coisa para processar. Ele é um artigo bem denso, né? E bem Tem triste. muita informação, né? Uhum. Coisas que eu não sabia, não fazia a menor ideia, que a gente vai trabalhar aqui, vai conversar. Bom, a Legal. turma está chegando. Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente já elevando o pensamento, né? Uhum. Você se sente à vontade de fazer a prece? Senão eu faço. Pode fazer. Tá Posso acostumado? fazer? Tá bom. Tô acostumada. É minha penitência. Eu sempre falo, eu sempre me fujo das preces em todos os eventos. Aí aqui eu faço toda semana. Tá É minha novembro, aprovação. já pedindo. Vamos lá. Então, todo mundo que está chegando, possamos fechar os nossos olhos físicos nesse momento, nos concentrar no aqui e no agora, na nossa respiração, sentar confortavelmente aonde quer que estejamos, para conseguir sentir o nosso corpo físico e a nossa alma que transcende essa matéria. Que a nossa energia possa estar em sintonia com a energia desse trabalho, com a energia dos mentores, com as frequências vibratórias dos nossos pensamentos alinhados a um pensamento de Deus, e que Ele nos guie nessa noite, nesse tema tão importante, tão difícil, tão complexo, que possamos enxergar melhor os nossos irmãos humanos, além também dos nossos irmãos animais, para que todos, Senhor, possam ser contemplados no teu amor e na tua misericórdia universal. Que o Senhor abençoe o trabalho do MOVE e que as falanges de Francisco de Assis possam mais uma vez estar conosco, permitindo que este momento ocorra, sendo de nosso mérito, e que essas informações aqui passadas possam reverberar ainda por muito tempo em nossas mentes e em nossos corações, para que tenhamos, Senhor, mais empatia, mais compaixão e mais amor a todas as criaturas. Fica conosco, Pai querido, hoje e sempre. Que assim seja. Ou seja, Ai, Murilo, muito feliz que você está aqui com a gente. Você já é de casa, mas seja sempre muito bem-vindo. Acho que é a terceira vez, né? Aqui na Move Live. acho que é a terceira. Terceiro artigo, né? Que você publicou. Acho que Isso. foram três, né? Foram três. E eu gosto muito porque você tem essa pegada de trazer a parte das questões sociais, né? E Uhum. o outro, para quem tem interesse e não assistiu, a gente fez já uma live do seu outro artigo, que era sobre impacto social da produção de carne, né? Isso. E nesse é um artigo. Opa, você travou um pouquinho? Não, voltou. Que susto. E nesse artigo você traz a ideia da pandemia, né? Que na Isso. época do primeiro não estava tava muito recente, né? E a gente passou até alguns dados que a gente vai falar hoje, mas Uhum. mostrando que quais são o retrospecto de um contexto de pandemia frente aos trabalhadores dos frigoríficos, né? O que te Isso. inspirou, assim, além dessas questões, assim, o que te motivou a escrever nesse assunto? Então, eu tinha escrito aquele outro artigo sobre a Uhum, questão dos trabalhadores na indústria, né, de frigoríficos, e eu me deparei assim com uma realidade que
a gente imagina, né, como que é trabalhar no frigorífico e tal, mas quando você vê os relatos, né, e, e aquele artigo eu fiz em cima de uma pesquisa de Uhum, uma criminologista americana, onde ela fez um estudo por 10 anos das comunidades ali onde montavam um matadouro, como que era o impacto ao redor, né? Então, aumentava a criminalidade, aumentava alcoolismo, uso de drogas, violência doméstica, né? Porção de uhum, problemas assim que ela aplicou várias metodologias ali, ficou muito claro que era por conta da instalação de matadouros, né? uhum, E aí ela relata os danos psicológicos que esses trabalhadores sofrem, né? Então é uma porção de coisas assim que afetam as pessoas que trabalham e aquelas com quem elas convivem, né? Então aquilo expande para a comunidade ali ao redor. uhum. E quando surgiu a pandemia, eu comecei a reparar que saía uma notícia aqui, outra ali, de frigoríficos fechando, matadouros fechando, primeiro em outros países, né? Uhum. E, e relatando o alto índice de contágio. E aí eu fiquei curioso, né? O que tá acontecendo, que está pegando justo no ponto aí, né? Da onde se processa a carne, né? Dali que se espalha o fornecimento de carne para o país, para o mundo, né? Então foi a Sim. partir desse outro artigo que eu já tinha já tinha assim feito uma ligação com a questão dos trabalhadores, né? E aí vendo de novo eles ali no noticiário e agora em relação ao Covid. Então assim, por que que justo eles estavam sendo os mais assim castigados pela pandemia, né? E aí eu comecei Uhum. a ler as notícias e decidi escrever o artigo, né? Relacionando aí como se fosse uma segunda parte daquele primeiro artigo que eu escrevi, né? Digamos assim. Sim, é isso mesmo, parece mesmo. Que ele continua a linha de raciocínio. Até fiquei, nossa, porque o primeiro, ele tinha um impacto, né? Porque você fez muito baseado naquela pesquisa, desse impacto psicológico. E essa não, isso, tipo, parecia que eram fontes diferentes, porque tinham a ver com dados de vários lugares diferentes, né? Do mundo, da Uhum, Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. E sim. ver isso num contexto mais próximo, assim, eu achei que foi uma pegada mais tensa do que o primeiro, sabe? Mas ainda assim uma Uhum, continuação da linha de raciocínio. Muito bom mesmo. E eu separei então aqui para a gente tentar falar então esse contexto, né? Não sei se você quer, porque tem muito dado. Você tem algum sim. assim específico que te marcou mais? Aí se quiser, você Ah, pode ler do artigo. sim. É que assim, como você falou, é muitos dados, né? Então eu não guardo nada na memória, tudo tem que ser Mas lendo parecia assim, que né? estava lendo um jornal, assim, tipo, pá, pá, pá. Aham. Então eu começo ali colocando, né, os de fora, né? Os dados ali de fora. Então, por exemplo, falando lá a questão da Alemanha, né? Que lá estava tendo muitos contágios em matadouros lá da Alemanha e outros países da Europa, né? Fechando matadouros, né? A vigilância sanitária desses países fechando. Nos Estados Unidos, a coisa lá foi, acho que, um dos piores lugares, até porque o número, né, de contagiados lá é muito grande, de mortos, né? Então, proporcionalmente, seria de esperar que seria maior mesmo. Mas, por exemplo, fala que no final de abril, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças estimava em 5 mil o número de funcionários infectados nos centros de processamento de carne animal. Uhum. E depois, em Isso 10 na de Alemanha, julho, não, isso nos Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, tá, isso. E depois, em 10 de julho, fala em 16.200 casos, em 239 fábricas, né? E aí um outro dado que veio à tona, e muito provavelmente por conta da pandemia, por conta desses dados aí, foi a questão das minorias raciais dentro dos frigoríficos, né? Os trabalhadores sendo muitos deles migrantes.
Então, É. não são pessoas do país, né? Isso lá Uhum. fora e aqui também no Brasil, né? Uma coisa que eu não sabia também, quando eu escrevi aquele primeiro artigo, que tem a maioria dos imigrantes, eles acabam encontrando trabalho em matadouros, em frigoríficos, porque ou não tem É. qualificação, ou pelo próprio preconceito por ser imigrante. Então, é um tipo de trabalho que ninguém sonha, né? Ah, eu quero, né? Criança nenhuma você vai falar, quando eu crescer eu quero trabalhar no matadouro, quero trabalhar no frigorífico, né? Exatamente. Ninguém Exatamente. Esse tem ponto. esse objetivo na vida, né? É realmente por falta de opção que a pessoa acaba se submetendo a isso. Uhum. E acaba sendo Tem uma um armadilha, dado. porque... Eu queria Não, só. pode falar. Pode terminar sua fala, que depois só vou fazer o dado dos estrangeiros que você falou. Sim. Mas pode Não, continuar. que acaba sendo uma armadilha, porque a pessoa, depois que ela entra lá, ela também fica naquela, se eu sair, para onde que eu vou, né? Então ela fica com aquele medo de não ter como se sustentar e se submete a toda aquela condição ali, que depois a gente vai falar alguns detalhes aí também. É, isso tem muito a ver com o primeiro artigo que você escreveu, essa ideia de ser um trabalho muito rotativo, né? Porque Uhum, você não, você sim, tem um impacto psicológico muito grande, isso afeta a produtividade de cada funcionário, aí você tem que ficar o tempo todo trocando, porque senão a produção cai. Então, assim, é uhum, uma coisa que sempre vai ter emprego, e para quem está desesperado, né, atrás de um sim, emprego, qualquer coisa dá, né? Só uhum, que as consequências disso, que a gente vai falar aqui, são muito graves. E essa parte sim, de perfil, né, social, eu pensei muito que tem a ver com essa parte de interrelacionar outras lutas sociais, né? Questão de sim, racismo, de xenofobia, né? uhum, Até de feminismo, a questão de assédio sexual que pode acontecer também nesses lugares. Mas sim, aqui, deixa eu ver se é esse o número, só um pouquinho. É, 149.000,7 estrangeiros têm carteira assinada, sendo que 10,5 é isso, né? 10,5% trabalham em. Nossa, é muito dado, eu fico uhum. confusa, deixa eu ver se é isso mesmo. Seriam 10% que trabalham em frigoríficos, é isso? Isso, aí tem uma porcentagem dos que trabalham na indústria de alimentos, Ah, não. bebidas. Os 149 mil são os 10% que trabalham em frigorífico. E acho que é Isso, isso. E os dez por haitianos são a cento maioria, né? Isso, E depois eles põem como outros africanos, aí depois uhum. muçulmanos, que Por trabalham em conta abatedores de carne halal, né? isso, E paraguaios e depois outros latino-americanos. Nossa, é muito expressivo esse número. Obrigada por trazer isso, eu não fazia ideia. Eu queria um número desse mesmo para a gente ter palpável essa questão do racismo interligado, sabe? uhum. Muito É, interessante. infelizmente é um ponto assim que é muito pouco vinculado, né? Não você não vê na mídia falando muito sobre isso, né? É Uhum, aquela questão incômoda, né? Que prefere se deixar embaixo do tapete ali, mas que a gente não tem ideia, né? Aqui está falando em cerca de 500 mil trabalhadores em frigoríficos no país todo, uhum, mas eu estava vendo, tem um documentário que é excelente e eu assisti agora há pouco, bem dizer, que é Carne e uhum, Osso, é de 2011, se eu não me engano. Eu não tinha assistido ainda, que fala justamente sobre os trabalhadores, né, de frigoríficos. E lá fala em 500 mil em algumas regiões do país e cento e poucos mil em outras. Então, assim, chega próximo de 1 milhão de trabalhadores que trabalham em abatedores, em frigoríficos. Isso de forma legal no país, né? é, Registrado, tudo certinho. Porque também uhum, o Brasil ele é recordista de abatedores clandestinos, né? E aí, nossa, se nesses que são legalizados a coisa já é feia, né? A gente melhor nem uhum, imaginar como que é, tanto para o humano como para o não humano nesses clandestinos, né?
Então, Os clandestinos são 40% do número que eu lembro, do que eu estudei, 40% são clandestinos no Brasil. Muito grande, muita né? O coisa, número. muita coisa. Uhum. E, então, você pensar 60% é o que é legalizado, que são esses números astronômicos aqui. Agora, pega dos 40%, então, que não vai ter lei trabalhista, não vai ter regulamentação de abate humanitário, né? Não vai ter É. nada disso. Então, Uhum. é muito bom. A coisa Sanidade, vai né? Às vezes, muito lugares sem insalubres, né? exatamente, né? Exposto a risco de doenças. Próprio modo como vai ser tratada aquela carne, né? O Uhum. armazenamento e tudo mais. Então, e, e aí então tem algumas pesquisas que começaram a fazer isso lá no início da pandemia, né? Hoje eu creio que já esteja mais à frente, mostrando que há um deslocamento muito grande desses trabalhadores para o local onde está o matador, o frigorífico. Então, são cidadezinhas pequenas, esses trabalhadores moram, e aí eles, todo dia, eles vão para o local de trabalho e depois à noite, à tarde, volta para suas casas. E aí Uhum. essa pesquisa girava em torno disso, mostrando que esse deslocamento estava levando o coronavírus para o interior dos estados, né? Porque são centenas de milhares de trabalhadores fazendo essa jornada todo dia. Sim. E o próprio ambiente ali de trabalho dos frigoríficos é bem insalubre e propício à propagação do vírus, porque a temperatura é baixa, Uhum. úmido, as pessoas uma do lado da outra, né? Não Uhum. tem espaço assim na linha de produção, então mesmo que tenha adotado algum espaçamento, eu não ouvi falar que a cadeia de produção tenha sido afetada nesse período, né, dos frigoríficos assim. Uhum. Pelo contrário, né, Sim. deve ter aumentado. Então, assim, é um trabalho contínuo ali, linha de produção mesmo, né? Então, muitos têm problema pelo esforço repetitivo. E então essa proximidade facilitou o contágio, né? Então, uma pessoa que estava com corona vai trabalhar, passa para os demais, naquele ambiente fechado ali, ficou mesmo o ar circulando, né? Então, deu esse Uhum. estouro no número de casos nos frigoríficos, né? Sim. Murilo, não sei se você viu, mas teve uma reportagem, eu não sei se isso chegou a ser confirmado, mas estavam com teorias de que talvez o vírus ele conseguisse se multiplicar em gordura, gordura animal. Então, na Hum, carcaça, eu vi alguma se alguém coisa. espirrasse, não era simplesmente um fone, ou seja, não era um objeto que o vírus ficava paradinho, inativo, Uhum, até alguém tocar, encostar e tal. Mas sim, ele certo. conseguiria se multiplicar e ter uma carga viral a mais para a pessoa se contaminar. E eu não tenho certeza se isso confirmou, isso me veio na cabeça agora, mas eu li uma Uhum, reportagem falando disso. E o quanto isso eles estão expostos, né? Porque a carcaça vai passando de um em um, uhum, né? Respirando junto, e aquilo sim, não está contaminando, né? E é importante lembrar que nesse caso o contágio não é oral. Então, assim, consumir a carne para o coronavírus não teria acesso de transmissão. Mas eu digo uhum, assim, dos trabalhadores em si, ter esse sim. contato mais próximo com uma substância nesse sentido é pior, né? É uma coisa a mais. Interessante, né? Teve até um caso que você citou no artigo que a China, ela importa muita carne congelada, né? Uhum, Do Brasil, sim. suína, ave, bovina. E eles tiveram um surto, né? Que eles identificaram a Covid na carne. Você falou isso no artigo, não foi? Isso, Recentemente. eu só citei, mas é de um frigorífico de Santa Catarina, se eu não me engano, essa carne, que os Uhum, chineses lá testaram e identificaram que estava contaminada com corona e suspenderam a importação e tal. E aí começou outros países também pegar no pé do Brasil por conta disso, né? Então, assim, gerou uma repercussão muito grande, né? E provavelmente é isso que você falou, né? Que o vírus se instala ali e se alimenta da carcaça e prolifera, uhum, né? uhum. Meio de cultura, Então, né? isso. Uhum, E,
Então, o que também ficou claro é que o sul do país é onde tem a maior concentração de frigoríficos, abatedouros, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, foi Triste. lá, né? Aí da sua região, né? So sorry. Sinto muito mesmo. Ah, Faz parte. faz Então, parte do meu. então, proporcionalmente, o número de casos foi muito grande, né? Aí na região Sim. sul, nos frigoríficos. Uhum. E então tanto que esse de Santa Catarina, que a China detectou, né, foi de Santa Catarina, né, que ela Uhum. encontrou. Então, eu fui aí colocando alguns dados, né, e aí tem uma referência uma psicografia do Chico pelo Jair Presente. E eu Uhum. coloquei o último verso dela, que fala Ah, assim: sim. o homem faz a matança e as doenças vão seguindo. E é um verso onde o Jair Presente ele fala toda essa questão da relação do homem com os animais, da matança que faz com os animais para consumo, tal. E ele termina justamente com essa frase: o homem faz a matança e as doenças vão seguindo. E é bem, Ô né? Murilo, pode falar, desculpa, perdão. Não, é bem o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Uhum. Exatamente. E isso me fez lembrar, você estava falando de Santa Catarina, eu lembrei que aqui numa cidade do interior do Paraná, teve um caso de uma moça, inclusive da minha idade, ela tem 22 anos, ela contraiu H2N2, que é uma mutação do vírus influenza, né, dessa espécie do H2, tipo espécie, né, do tipo Uhum. H2N2, que tem potencial, né, pelo menos na época que foi feito, que foi diagnosticado, tinha potencial pandêmico, né? Se não Sim. controlado, porque é um vírus que não tem vacina, né? É uma Uhum. formação que a gente não conhecia. E por quê? Porque ela trabalhava no frigorífico e essa proximidade, né? A gente tem até um artigo do Breno que fala disso, né? A relação Uhum. do confinamento de animais com as doenças infecciosas. A gente confinar animais muito próximo um do outro e também próximo de ser humano, trabalhando ali, constantemente prolifera as mutações e passa Uhum. de uma espécie para outra, né? Então, é mais um ponto que a gente poderia considerar de perigo para uma pessoa que trabalha numa situação dessa, né? Sim. Eu até citei os dois artigos, né, do Breno e do Rafa, que fala Isso. sobre pandemia e sobre a criação de animais com potencial pandêmico, né? Uhum. Então a gente vai vendo que está tudo interligado, né? Tudo relacionado. E esse desequilíbrio, né? Essa função desequilibrada que é a matança de animais, né? A criação de animais, 70 bilhões terrestres, fora os trilhões que são pescados aí que não dá nem para É. contar. Então, não tem como não esperar algo bom vindo disso, né? Algo que uma hora não estoure um grande desequilíbrio, um grande problema aí para a Os humanidade, né? flagelos destruidores, né? Como diz no livro Uhum. dos Espíritos. Sim, Se a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. sim. Né? Kardec fala, né? Às vezes é necessário que o mal chegue a extremos para que se veja a necessidade do bem e das reformas, né? Então, Perfeito, isso mesmo. é isso que está acontecendo, né? Somos crianças muito teimosas. Ainda não Sempre tem entendemos, uma... né? Quando o pai fala, não pode, filho, tem que colocar o dedo na tomada para ver que dá choque. Né? Sim, Boa exatamente. noite, Estelinha. Estelinha chegou dando boa noite pra gente. Boa Então, noite. é, Seguindo aqui com o artigo, você faz um retrospecto, né, de dados do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudo. Eu fiquei assim, nossa senhora, de onde que o Murilo tirou isso? que Porque daí é é... um dado muito legal, né? Sobre idade, sexo, Uhum, né? O gênero de pessoas que trabalham, qual é uhum, o nível de escolaridade e o salário. Nossa, eu achei uhum, isso fantástico, assim. Se quiser ler sim. os Uhum. dados do pessoal. Então, esses dados são de 2017, né? E Uhum, então fala que a idade predominante é de 18 a 29 anos, a média de uhum, pessoas que trabalham nesses locais, então é muito jovem, né? sim. E os homens são 59,7%,
as mulheres 40,3%. Então, assim, eu acho que é um número bem elevado de mulheres trabalhando num local que é Sim, serviço pesado, isso muito mesmo. estressante, cansativo. E Uhum. aquilo que a gente falou no começo, né? Ninguém vai ali porque sonha Sim. em trabalhar com isso, né? É por falta de opção mesmo. E Uhum. escolaridade, né? Terminaram o ensino médio 34%, que tem nível superior, apenas 4%. E o salário médio de 1.635. Então, para a função que a pessoa faz, o risco que ela se expõe, né? E todo o conjunto ali, depois o gasto que ela vai ter com o médico, porque 2 anos numa função dessa, a pessoa está arrebentada, está com um monte de É. problema de saúde, né? Então, eu Uhum. volto a recomendar o documentário Carne e Osso, que mostra muito bem vários casos desses. É no YouTube E esse documentário? no YouTube, tem no No YouTube. YouTube? Ah, que E, ótimo. Uhum. e eu recomendo também ler os comentários que tem nesse documentário lá do YouTube. Tem acho que duas postagens do vídeo, se eu não me engano. Mas na que eu Uhum. assisti, tem muitos trabalhadores que foram comentar no vídeo. Eu vou até Olha, ler um aqui, claro, por favor. quer ver, um de uma pessoa que ela colocou, né, no vídeo do YouTube. Uhum. Deixa eu ver. Não tem nem palavras para expressar o tanto de tristeza que sinto quando lembro que trabalhei em frigorífico. Minha mãe trabalhou e hoje nós temos problema na coluna e ombros devido ao trabalho pesado que exercemos nesse tempo da empresa. Se alguém ler, se alguém ler meu comentário, busque outro emprego, mas não vá para frigorífico. Então, Olha isso. isso é de uma pessoa que trabalhou em frigorífico e ficou com problema sério na coluna, né, por conta Uhum. da posição do trabalho repetitivo. Nesse documentário aqui, Carne e Osso, Uhum. uma pessoa que trabalhou, que está narrando ali, ela fala que a linha ali, a esteira que corre, por exemplo, para desossar o osso de frango ali, não dá tempo de você tocar uma mosca do rosto, senão você já perde, já vem encarregado, já acha ruim. Você pode ir 2 vezes por dia no banheiro. Então, assim, é Nossa. uma loucura aquilo, né? Parece E, aquele filme de Tempos Modernos do Charlie Chaplin, né? sim, Só sim, que é era uma bem aquilo ali. montagem, né? E esse é uma Uhum. desmontagem de seres Sim, vivos. fizeram o filme dele virar realidade. É basicamente isso. Nossa. Né? Em pleno Então, século XXI. uhum, que não era para existir uma coisa dessa, né? Uhum. E você É, fala de 50 acidentes todos os dias, né? Você coloca isso. Até sim. queria que a gente lesse, porque, imagina, gente, que outro emprego que você vê que por dia tem 50 acidentes de trabalho, sabe? Isso é um Uhum, nível desumano. Isso tinha que estar em todos os jornais e tinha que estar gente na rua, de máscara, a gente na rua uhum, lutando para que isso acabasse, porque se fosse um escritório, se fosse num hospital, ou mesmo numa outro tipo de indústria, se tivesse esse nível, uhum, as pessoas iam estar na rua pedindo. Mas não sei se essa informação que não chega, o que eu acho que sim, ou se as pessoas que não querem porque tem esse fator consumo envolvido. Talvez seja uhum. um pouco dos Uma dois, função, né? né? É, E você cita o relato do William Roberval Garcia, né? isso. Eu queria que a gente lesse, por mais forte que fosse, Uhum, para mostrar, né, até que nível esse tipo de acidente pode causar numa pessoa. Você quer ler? pode ser. Então, esse rapaz, ele deu uma entrevista ao jornal Metrópolis e ele relatou a experiência dele, né? Uhum. Então ele fala que ele juntava patas, cabeça e gordura de gado no frigorífico de Coxim, cidade de 33 mil habitantes, localizada a 258 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Os restos dos bovinos eram jogados em um moedor. As sobras seriam torradas para produzir óleo vegetal e 2 tipos de farinha, de osso e de sangue. A primeira é usada como componente no adubo, enquanto a segunda serve para reforçar a ração destinada a animais. E aqui fazer um parênteses, né?
o sangue, fazia farinha de sangue e vai para alimentar quem? Os próprios coitados animais que são abatidos, né? Então, Canibalismo. exatamente, né? Alimenta-se animais que são estritamente vegetarianos com Pois sangue é. de outros animais, né? E eu Enfim, estudei isso. Eu tive matéria de nutrição animal e a gente pegava exatamente todos os componentes para formular a ração e tinha farinha de osso, farinha de víscera e farinha de sangue. e Horrível. não é falado que isso pode dar problema no animal, na saúde. Você fala assim, ai, tem um pessoal aí fora que diz que pode dar problema, que seria canibalismo, mas, gente, isso só é reaproveitamento, isso é sustentável, é ecologicamente correto, porque a gente está aproveitando todo o animal 100%. Tem umas Uhum. coisas assim, sabe? Bem triste. Enfim. Aí ele fala que, mas naquela tarde de janeiro de 2015 foi a última que o William, na época com 24 anos, abasteceu a máquina. As hélices dilaceraram parte do braço esquerdo do rapaz, juntamente com o que tinha Justo. uma tatuagem, Vida Uhum. Louca. Por ironia do destino, as lâminas deceparam a inscrição pela metade, deixando na pele a lição que o William carrega hoje no corpo, vida. Ou seja, cortou exatamente ali na metade, tirou louca e deixou só a vida, né? Como se passasse uma mensagem, né? Vamos parar com essa loucura, né? Pois é. No dia do acidente, ele trabalhava sozinho e ele conta que estava colocando os restos dos animais na máquina quando seu braço esquerdo ficou preso. Só vi a hora que soltou. Acho que a pele rasgou. Então fui desligar as máquinas e subir no RH para pedir ajuda. Como não havia equipe especializada para atendê-lo, ele precisou ser socorrido por colegas e levado a um hospital da cidade. É tanto Você nunca problema. imagina. Não, é Ai, aquele negócio, né? Não, É, não tinha ninguém ali na área, trabalhando sozinho, né? Que está sim, totalmente errado, um local perigoso, né? aham. Enfim. Não tinha gente especializada, não tinha médico que pudesse, sabendo que tem 50 casos, né, de acidentes por dia e mais. Gente, vocês têm noção de que o braço dele foi junto e foi para o que era para ser feito, entendeu? Será que não existe um moedor de tipo carne moída de fato, que não tem resto de pessoa? Gente, é horrível falar isso, mas será que não tem resto de humanos ali, sabe? Meu Deus, isso é bizarro, é bizarro. Eu, ó, não consigo conceber que a gente tenha algo assim ainda em pleno século XXI, no planeta, no meio de uma transição planetária, a gente ainda tem isso. Eu fico indignada. Mas É, pode é por continuar. isso que tem que vir à tona relatos como o dele para as pessoas enxergarem, né, o que a gente está fazendo, que caminho que a gente está tomando, né? E aí ele Uhum. fala, né? Você nunca imagina o que vai acontecer. Quando se está cansado, fazendo muitas coisas, seu ritmo fica prejudicado e você não está mais atento a tudo, né? Então, aquele negócio, ele vai embora para casa, ele não descansa, porque ele está moído do trabalho pesado. Chega no outro dia, ele vai trabalhar cansado e vai ir naquele ciclo. Chega uma hora que a pessoa chega a apagar ali na frente da esteira, do maquinário, e aí que acontece o acidente, né? Uhum. E o responsável pela linha, né? E vamos chamar que o comportamento é mais de um capataz do que de alguém encarregado do setor, fica cobrando ali a produção, que não pode baixar, né? Quando tem importação grande para outros países, aumenta a produção, né? E aí o último da linha é o que mais sofre, né? Que é os trabalhadores ali. A pressão cai sobre eles, né? E aí que É. os acidentes acontecem mais ainda, né? Exato. Mas o Não lucro quer acima de trabalhar? tudo, né? Tem que ter alguém que queira, né? Provavelmente vai ser, ó, E, não quer trabalhar, tchau. Tem outro que queira. exatamente, né? O índice Imagina. de depressão nesses trabalhadores é gigantesco também. Uhum, Naquele outro artigo é relatado isso, né? Pessoas com tendência suicida, homicida, né? A maioria uhum. usa arma, anda com facão na cintura, né? Então, está sempre Já com... ameaçou o chefe, né? Você comentou isso, que teve um funcionário que chegou a ameaçar o chefe, tipo, porque Uhum, justamente ele pressionava ele e ele sim, agressivamente pegou para querer matar, porque não tinha sim, empatia nenhuma.
né? Isso, ele fala Qual que a outra? vontade dele era de pendurar o chefe ali na linha de abate Isso. e degolar o chefe que nem fazia com os animais, né? Então Uhum, vai criando uma... Violência gera violência, né? Não tem como separar, né? A violência que é feita com os animais ali, né? Nós, seres humanos, não fomos feitos para uma atividade dessa, de tirar a vida e a vida de centenas de criaturas todos os dias, né? hum, Então, qualquer pessoa que é submetida a isso vai ter problema psicológico, vai modificar a personalidade da pessoa para pior, porque não é o natural, não é o que Deus esperava que a gente uhum, fizesse, né? uhum, Isso é criação do homem, jamais foi criação de Deus isso, né? Então, uma linha de uhum. produção para se tirar vidas, utilizando vidas, né? E então num ciclo infinito de dor, sofrimento e morte. Então Aham. é algo muito triste de saber que existe hoje, né? Você sabe que naquele livro Sapiens, né, que eu li, que é uma breve história da humanidade, ele fala na parte da domesticação dos animais, né? Primeiro ele fala que os animais são as vítimas da tal da revolução agrícola. Só que ele diz que a maior Uhum. consequência e o porquê a gente não deveria chamar de revolução, que é porque fez com que a gente ficasse escravo de ficar naquele lugar específico produzindo comida, alimento, enfim. Com o passar do tempo, as pessoas foram perdendo a capacidade de produzir o seu próprio alimento e terceirizavam isso para os agricultores. E toda a sociedade se construiu em cima disso. De modo que Uhum. hoje a gente continua nessa vida em que a gente, cada um tem uma sua função, a gente deixou a sociedade bem mais complexa, cada um numa única função específica, e aí a alimentação deixou de ser, né? Quem faz uma horta em casa, quem faz uma coisa é diferente, porque, nossa, tem que fazer um curso de jardinagem para conseguir saber manejar a terra, que era uma coisa que todo mundo tinha que saber fazer, ao mínimo. Uhum. E hoje é uma questão assim que a gente precisa rever muito internamente, sabe? Principalmente quem ainda está lutando contra esse hábito, pensar que a gente está terceirizando e está financiando que um irmão nosso que não quer estar numa situação dessa esteja para que chegue alimento à sua casa, para que você consiga confortavelmente ir até o mercado, pegar uma bandejinha e levar para casa e consumir. E achar que tudo bem, eu posso continuar consumindo, porque é o que eu gosto, sabe? A gente tem que falar isso com muito cuidado e com muito amor, para buscar esse questionamento. Será que se Uhum. de fato eu tivesse que matar o meu próprio animal para comer, né, o animal para me alimentar, será que eu faria? Será que eu conseguiria matar 500 animais por dia, que é mais ou menos a média de quem está ali na sangria, por exemplo? É uma pergunta, né, que tem que ser levada e que tem que ser questionada. E isso é um dos caminhos, né, que a gente quer trazer com essa live de falar que você pode não se importar com a vida animal, você pode não se importar com o meio ambiente, você pode nem querer ser uma pessoa saudável. Mas se você fala de caridade na casa espírita ou na sua vida e acha que isso é uma virtude, isso é caridade também, né? Caridade para deixar de permitir que esses irmãos, não permitir que esses irmãos estejam numa situação como essa. Isso é Uhum. importante ser dito. Sim. E um outro trecho que ilustra, né, essa questão de não ser natural isso, de tirar a vida de outro ser, é uma reportagem que saiu no New York Times, que eu coloco no artigo também, que fala sobre o problema da carne suína que estava acontecendo lá, que Sim. Uhum. teve matadouros que teve a atividade paralisada. E aí parou de abater os porcos. E esses porcos ficaram ali nos locais de criação, né, nas fazendas. E aí os produtores Uhum. não sabiam o que fazer com esses porcos. E começou a passar de uma idade, aquele negócio começa a dar prejuízo, porque alimenta-se o animal até atingir um certo peso, um certo tamanho, no Uhum. ponto exato que vai dar lucro. Passou daquilo, ele começa a dar prejuízo, porque você fica alimentando o animal Uhum. ali e não lucra com aquilo, né? Sim. Então, aconteceu isso lá. E aí, eles não tinham também mais, digamos assim, recurso financeiro para manter os animais e começaram a ter Uhum. que abater na própria fazenda os animais.
E isso gerou um problema enorme lá, porque os produtores começaram a ficar desesperados, porque eles terceirizavam essa função, né? Colocava no caminhão, levava para a batedora, acabou. Criava mais porcos, coloca no caminhão, vai para a A linha batedora. de montagem, de Sim. produção também, né? E Aí, aí, pela aí primeira tava vez, atropelando, tipo, tava isso. barrando aqui, os outros estavam chegando, não tinha pra quem alimentar todo mundo, né? Que nem aqueles Coisa horrorosa. joguinhos lá que você tem que fazer comidinha lá e tem o tempinho correndo lá. É a mesma E coisa, levar, sim. né? Aí o que aconteceu? Eles tiveram que fazer a parte final, que é a do abate. E aí, Uhum. imagine, deixa eu ver se eu acho aqui ó, algum número que fala. Eu lembro que você falou 600 mil suínos, não é? Acho que é. Centenas de milhares de porcos cresceram demais para serem abatidos comercialmente, forçando os produtores a matá-los, descartando suas carcaças sem processá-las em alimentos. Problema de distribuição tal que daí ocorreu em várias redes de supermercados, né? Uhum. E aí, outra parte que fala, o desperdício de suínos em um momento de grande necessidade está causando profunda perda econômica e angústia emocional na indústria suína dos Estados Unidos. Uhum. Aí cita o nome E de ele um, fala ele fala de suicídio na América Rural, você viu isso? sim, ele fala de um criador de porco de Uhum. Minnesota, estava tentando encontrar maneiras de evitar matar mais de 1.000 porcos. Isto afastará as Isso. pessoas do setor produtivo. Haverá suicídios na América rural. Ou Exato. As seja, pessoas não querem matar. É sim, simples. sim, é Mesmo aquele aquele que negócio. produz, não quer matar. Uhum, Sabe? Todo mundo quer ter empatia, todo mundo quer ter compaixão. sim, Gente, e as pessoas estavam cometendo suicídio para não ter que matar os porcos. uhum, Nossa, é uma coisa que. Assim, amigo, vamos passar para a parte do espiritismo da Joana, para a sim. gente entender qual é o papel que o espírita, né, tem frente Uhum, a isso, né? A isso tudo. E aí tem uma frase que uhum. você separou aqui da Joana, é do. Qual é o livro? É do Homem Integral, né? Você Isso. quer ler? A agressão ecológica em forma de violência cruel contra as forças mantenedoras da vida demonstra que o homem, em nome de sua liberdade, destrói, mutila, mata e mata-se, por fim, por não saber usá-la conforme seria de desejar. Essa frase, meu amigo. Mata-se, né? Joana, Nossa, Joana, te amo, obrigada. Então aí você faz essa pergunta, né? Qual é a nossa responsabilidade individual diante desse cenário? Porque a gente sabe o papel espiritual também, né? No uhum. capítulo 11 do Missionários, a gente sabe o que acontece. E aí, como o espírita deve lidar com essa questão? O que você acha, Maria? É, então, aí que entra a necessidade da informação, né? Esse tipo de Sim. reflexão que a gente está fazendo aqui, infelizmente, ainda é muito pouco nos meios espíritas, né? Nos centros espíritas, né? Uhum, Então, tratar da questão dos trabalhadores, você não vê falar, da questão dos animais, do sofrimento deles, né? Então, assim, o, o vegetarianismo, o veganismo, toda a questão envolvendo os animais, e que envolve as pessoas também, é algo que não é alheio à doutrina. É intrínseco à doutrina e desde a sua formação, desde a codificação, está lá, tudo isso. E o que uhum, acontece é que não é falado sobre isso porque criou uma falsa ideia de que é algo que vai ferir a, como se diz, a consciência da pessoa, que as pessoas vão se sentir constrangidas se tratar desse tema. Só que se a gente uhum, pensar que existem fumantes, existem alcoólatras, que vão no centro e escutam palestras ou palestrantes falando sobre o malefício do álcool, o malefício do fumo, e sendo uhum, categórico que aquilo é prejudicial, que traz prejuízos espirituais e tudo mais, né? Aí uhum. cabe questionar. Isso daí não é constranger a pessoa. Agora, falar sobre o consumo de carne aí vai constranger. Então, é Pois é. preciso começar.
olhar para o que a própria doutrina fala, né? Não somos nós que estamos falando sobre isso, né? A gente não está Exato. trazendo aqui um assunto que não tem nada a ver com o espiritismo e querendo enfiar ali para o meio, né? Faz Uhum. parte. E então eu acho que é isso, é levar essa informação, né? Como a gente está fazendo aqui. A gente não está falando É, para ninguém que deve parar de comer carne, que é errado, que quem faz isso é mal, é menos evoluído, como se criou esse outro mito para usar como desculpa, né? Ah, é. os veganos e vegetarianos acho que são mais evoluídos, né? Não tem nada a ver com Uhum. evolução espiritual. Tem a ver com despertar de consciência e expansão da compaixão, né? Fazer o que Jesus pediu, apenas isso. Então, levar a informação para que cada um tome a sua decisão, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Colocar a Uhum. informação. E aí cada um Isso. vai saber o que É fazer. A consciência liberdade. de cada um vai direcionar o que deve fazer ou Exa- não, né? É a premissa, né, de quando a gente fala de cigarro e de bebida alcoólica. O espiritismo fala a verdade, a liberdade é de cada um, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mesma coisa voltando. Casa espírita, você não vê o fumante fumando dentro da casa espírita. Você vê, ele pode portar no Sim, portãozinho lá fora. Dentro da casa espírita, ele não fuma. O alcoólatra não bebe. Mas por que a gente come carne? Porque a gente toma leite? Por que a gente ainda uhum, explora dentro da casa espírita? Também tá tudo atrelado. Coisas que a gente tem sim, que levar ao debate dentro da casa espírita, né? exatamente. Uma frase que você falou aqui, que eu acho que resume tudo isso que a gente está falando, tá? É um trecho que você escreveu mesmo no seu artigo. Não caberia aos espíritas e ao movimento espírita debater, estudar e palestrar sobre toda essa situação que envolve irmãos humanos e não humanos em um ciclo infinito de dor, dilaceração física, espiritual e morte, convocando a todos para que cada um, na medida do possível e do praticável, deixe de financiar essa tragédia que, além de ser absolutamente desnecessária, entrava o processo de regeneração do planeta. Murilo, perfeito. Inspirador. Muita inspiração nessa frase, né? Não E foi minha, não foi eu que escrevi, foi outro que com escreveram por certeza mim. um canal. Apenas um canal, Sim, né? Você traz também a frase do que está no livro dos Espíritos, né? É na lei de, amor, lei de justiça, amor e caridade, não é? Se eu não me engano. Que daí é aquele seres afáveis e benevolentes para ah, com sim, todos os que vos são inferiores, sede o mesmo para os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. É a questão 888A, exatamente. A lei de justiça, sim. amor e caridade. Já estava ali, né? Na nossa cara, Uhum. falando sobre isso, os mais ínfimos seres da Pois é. criação. Sempre esteve na nossa cara. E a Que questão mais? dos abatedouros, né? Como eu cito aqui também o André Luiz no Missionário da Luz, onde ele fala que ele jamais havia contemplado um cenário tão triste quanto o de um matadouro. Quando ele visita ali com o Uhum. instrutor dele, acho que é É. Alexandre, se não me engano, e que ele vê Uhum. ali a hora que é degolado os bois, os espíritos ainda ligados aí à matéria, sugando o plasma ali daquele sangue que estava jorrando da garganta dos bois. Então é um ambiente espiritualmente pesadíssimo, né? E não tinha como ser de outra forma. Então, Uhum. como que algo que a gente coloca no nosso prato, que veio de um ambiente desse, que foi produzido, né, com sofrimento humano, com sofrimento animal, com uma aglomeração de seres espirituais da mais baixa vibração, como é que a gente pode cair na ilusão que isso vai fazer vai fazer bem para o nosso corpo, né? Uhum. E a gente ouve falar muito, né, aquela frase de Jesus, não é que entra pela boca que nos torna impuro, mas o que sai dela. É. Né? Não compreende que Jesus estava falando sobre tipo de alimento, ele não estava falando absolutamente sobre comer ou não comer isso ou aquilo, mas sobre o hábito externo de lavar as mãos antes de tocar no alimento, que era o costume judaico, né? Foi isso que os fariseus pegaram no pé dele ali, né? Perguntando por que seus discípulos não lavam a mão antes de comer. Pois é. Então, nessa frase, Jesus ele não falou absolutamente nada que o que coloca para dentro, no sentido literal, não vai fazer mal. Né? E É aí verdade. entra aquela questão.
bebida faz mal, acaba com o fígado, com o pâncreas, tudo, né? O cigarro acaba com o pulmão, a carne, já é comprovado, vários tipos de câncer vêm do consumo de carne, né? Principalmente as processadas. Então, a gente não pode também utilizar Jesus para justificar algo tão assim trevoso quanto o ambiente de um matadouro, né? Uhum. Afirmar que Jesus falou algo nesse sentido, fora de contexto, é afirmar a mesma coisa que o Rafa traz no artigo dele de se Jesus comeu peixe, né? É colocar Jesus numa caixinha especista e antropocêntrica, de Uhum. achar que a gente pode pegar e tirar as coisas do contexto, da época, para justificar ações hoje que estão numa escala muito pior. E também Sim. negar a caminho da luz, né? Negar Sim. Emmanuel, no sentido de mostrar que Jesus esteve desde o início, que esteve junto durante todos os processos de formação de todos os seres vivos, e simplesmente achar que a espécie humana seria melhor do que as outras, opa, peraí, é Jesus, sabe? Uhum. Não é alguém como a gente, nesse patamar evolutivo, com esse nível de compreensão, é Jesus, nosso governador, né? Muito, muito. É falta É, de reflexão. é mais fácil abaixar Jesus do que a gente se elevar até ele, né? É muito mais Exato. fácil eu trazer ele para o meu nível aqui de inferioridade, né? Então, Nossa, não sim. tem problema nenhum o sofrimento dos animais. Jesus não liga para isso, não. O que importa é o ser humano, né? Aquele Uhum, pensamento antropocêntrico. Então, exato. achar que Jesus ele está preocupado só com o ser humano também Uhum, cai naquela questão do egoísmo, né? Que o Livro dos Espíritos trata muito bem em várias questões. Esse pensamento de que nós somos o centro de tudo, né? Antigamente, é, por exemplo, no Antigo Testamento, os judeus criam que eles eram digamos assim, os queridinhos de Deus. Todo o restante da humanidade eram os gentios, eram o pessoal que não ia estar com Deus, né? uhum. E hoje nós cremos que nós, seres humanos, somos os queridinhos de Deus e todo o restante da criação é irrelevante para ele, Gente, né? desce o dedo no coração depois dessa frase do Murilo. Pelo amor de Deus, Murilo, é verdade. Eu tive um agora. Nossa, gente, sério. Obrigada, Murilo. Murilo, ele é quietinho, ele é calminho, mas ele tem umas frases assim que ele só solta, assim. Não, Muito mas bom, vem daqui, obrigada. ó, não vem de mim, não. Quando É uma sai coisa excelente boa, você não vem de mim. tá bom. Mas é isso mesmo, né? A gente só mudou o objeto de objeto de objetificação fica ruim. O objeto de subjugação, digamos assim, Uhum, né? Antes sim. outros povos e agora os animais, né? E tomara que não tenha um próximo a ser subjugado. A gente já subjugou Uhum, seres humanos de várias espécies não, mas de várias categorias diferentes, uhum. e agora, assim, estamos trabalhando para rever esse conceito, né, de oprimir os animais, e É, tomara, né, que depois é o disso a gente só se dedique a último, nós mesmos. é o último elo de libertação, né? Os animais. É os que primeiro Perfeito. foram escravizados desde o do início que o ser humano pôs o pé aqui na Terra. E, infelizmente, vão ser os últimos que vão ser libertos, né? Mas chegou a hora Exato. dele. Chegou a hora dele, Graças a senão a Deus. gente não ia estar aqui falando. Com certeza, É da Murilo. vontade de Deus que essa É. libertação ocorra. Ai, exatamente. Bom, a gente está com 5 minutinhos para nossa live se encerrar. Quer fazer mais algum comentário, mais alguma consideração final, para a gente encerrar? Bom, eu queria recomendar, né, mais uma vez, então, as pessoas assistirem o documentário Carne e Osso e principalmente Uhum, lerem os comentários que tá lá que o pessoal fez no vídeo lá no YouTube, que tem de uhum, muitos trabalhadores da indústria fizeram comentários lá e eu fiquei assim abismado com esses comentários. Então eu recomendo muito. O uhum. Santiago, que ele está lá no grupo do Mal Social, ele recomendou hoje um podcast que chama Jornal do Veneno, que é Juliana Gomes que faz. E é excelente também. Ela trata em um episódio sobre a questão
dos frigoríficos, dos trabalhadores e a contaminação pelo corona. E ela trata Uhum. sobre outros assuntos, principalmente a questão de transgênicos, do veneno, né, que é aplicado nas plantações e que está a lavanter agora aqui no Brasil, né, em nível É. estratosférico. Então, é muito legal, gostei pra caramba, recomendo. Então, assim, que procurem, né, as pessoas procurem se informar sobre essas questões. Quando vê falar sobre sofrimento animal, sobre os veganos advogando a favor da causa animal, começar a compreender que a coisa não para nos animais, não é apenas por eles, né? O ser humano também é tudo interligado, não tem como separar o sofrimento de um ser do outro. Aonde tem exploração animal, vai ter exploração humana, né? Aqui não deu para tratar a questão da exploração também da própria pecuária, né? Nas fazendas, recorde de trabalho escravo. Sim, exato. Então, a coisa vai longe, né? Vai longe. Uhum. Então, é aquela velha frase, né? Você pode ser vegano pelas pessoas, pelos animais ou pelo planeta. Então, motivos, né, não falta para se fazer essa mudança. Não precisa Uhum. ser radical, pode ser aos poucos, mas a informação é o que vai fazer, acho que, cada um refletir, né? E é o que a gente deseja ver cada vez mais nos centros espíritas, essas informações sendo debatidas, tratadas ali para que essa mudança ocorra, né? Cada um vai fazer por si, mas sem informação ninguém sai do lugar, né? Exatamente. E fica o convite também para todos que estão assistindo e têm interesse em levar esses assuntos para as casas espíritas, é justamente o que a gente deseja, né, enquanto move. A gente quer que isso de fato se espalhe e que tenham pessoas que estejam sendo pontos de luz nesse assunto em várias partes diferentes do país. Então, assim, sintam-se à vontade para pegar todo o material que a gente tem, ele é totalmente à vontade, à la vontade, como você falou, no nosso Hum. site. Então, todo esse artigo, tem outros artigos, a gente tem quase 30 artigos publicados no nosso site, que podem ser usados em palestras, fomentar materiais, as lives podem ser usadas, a gente tem as Move Talks, tem muito material, sabe? Os cards, nossa, podem pegar os cards à vontade para montar materiais e levar isso como assunto, aproveitar, né, que a gente está no momento de pandemia e que está podendo fazer em casas espíritas diferentes, né? Criar essas conexões em lugares diferentes, eu acho que fica muito legal para justamente promover esse debate, né? E levar essa verdade e deixar que as pessoas escolham. Murilo, muito obrigada. Você é meu parceirinho, meu amigo, meu irmão. Muito Isso feliz, aí, mais uma vez, estar aqui também. conosco, né? E que você possa estar sempre fazendo artigos maravilhosos, excelentes, muito instrutivos, sempre com essa docilidade que você tem, essa calma, nos trazendo tanta CNV e tanto amor, não só pelos seres humanos, como a gente tem tratado aqui, mas também pelos animais. Enfim, sinta-se muito bem-vindo, está sempre conosco, tá bom? Obrigado. Eu queria agradecer também o pessoal aí que comentou bastante. Eu vi É vários verdade. comentários ótimos aí, o Padre Paulo César e vários outros Sim, aí, o Felipe, e não uhum, deu tempo de ver, mas sim, é 20 gostoso quando a segundos. gente, os comentários subindo ali, ver que o pessoal está gostando, né? Anima bastante. Muito legal. Então é isso, galera. Um beijo. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Um Deus. abraço, Paz e bem. obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.